Deu pra gente fazer nossa aula ontem e não é a mesma coisa, obviamente, né, a gravação, mas serve bem, né, para compensar. Funciona nas escolas, funciona no seminário e espero que funcione com a gente também. Bom, a nossa primeira aula é sobre salvação. Nessa primeira lâmina vocês estão vendo meu rosto, mas a partir de agora, depois que eu passar essa, não, vocês não vão mais me ver porque nós vamos ter que ler alguns textos e aí eu preferi deixar sem a imagem, né, sem vocês me visualizarem. Bom, nosso tema é salvação e antes de qualquer coisa a gente precisa ter em mente o que diz em João 3,16, né? Que a salvação só foi possível porque Deus tomou uma decisão muito importante, que foi nos amar. Só foi possível porque Ele assumiu um compromisso, né, de ir até o extremo de entregar o próprio Filho para nos salvar. Jesus morreu a morte que era para nós, porque existia uma sentença e nós é que deveríamos morrer, mas ele assumiu o nosso lugar para que nós tivéssemos, através dele, a oportunidade de sermos perdoados e, consequentemente, de sermos salvos, sermos resgatados. Bom, a partir de agora, vocês não vão mais me ver, mas nós vamos entrar propriamente na nossa apresentação. Bom, para a gente entender o que é a salvação, primeiro a gente precisa entender o que não é salvação, né? A doutrina da salvação, ela é uma das mais importantes do cristianismo. Todos os segmentos pregam, de alguma forma, a salvação. E nessa lição, você vai ver o que não é e o que é realmente a salvação. Então, primeira coisa, né? A salvação não é apenas alguém dizer que está salvo. Muita gente bate no peito e diz: eu estou salvo. Porém, as suas obras não dão testemunho de um salvo por Cristo. Eu costumo dizer que a gente conhece a árvore pelos frutos, né? Então, não é possível que uma goiabeira dê manga, nem uma mangueira dá goiaba. Aquele que está salvo, ele dá frutos de sua mudança, né? Nós temos aí dois textos, né? Mateus 7:21, que diz: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade de meu Pai que está no céu. E em 1 João 3:9 diz: quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa e ela não pode continuar pecando, porque Deus é seu Pai. Então, isso precisa ficar muito claro na cabeça da gente, né? Que aquele que de fato encontrou a salvação, ele não quer mais viver aquela vida de pecado. Ele tem um desejo profundo, né, de agradar a Deus e de viver de forma digna. O que então caracteriza o verdadeiro convertido, né? Então, nós vamos ver isso aí nesse texto de João 3:9, que quem é filho de Deus não continua pecando. Pelo contrário, né? A sua conduta, ela é coerente com a salvação que ele recebeu. E isso significa
que essa pessoa agora busca a santificação. Veja o que diz aí em 1 Tessalonicenses 4:7, né? Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. E em 1 Tessalonicenses 5:23, diz que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Salvação também não é evitar algum pecado grosseiro. Muitas pessoas têm grande facilidade para se justificar. Elas dizem: eu não mato, não roubo, não fumo, não bebo, não desejo mal a ninguém, então eu sou salvo. Mas deixar de praticar alguns hábitos prejudiciais não quer dizer que você é salvo. Não é o fato de você ser uma boa pessoa, de você ter uma vida correta e honesta, que faz de você uma pessoa sem pecado. O pecado não praticado não purifica do outro pecado que foi praticado. O problema está no interior do homem. Então não adianta cortar os galhos da árvore má. É preciso mudar a sua natureza. Enxertando nessa árvore, árvore boa. Se você parar para pensar, né? Por melhor que seja a pessoa, existe uma essência lá dentro que a leva a ter atitudes, né, que não são coerentes com aqueles que são salvos. Romanos 11:24 diz o quê? Vocês, os não-judeus, são como aquele galho de oliveira brava que foi cortado e enxertado contra a natureza, na oliveira cultivada. Os judeus são como essa oliveira cultivada, portanto, para Deus será muito mais fácil enxertar de novo na própria árvore deles esses galhos quebrados. Jesus ele veio justamente para ser essa árvore perfeita, aonde nós pudéssemos ser enxertados e agora, através da essência dele, nós vamos ter uma nova postura, um novo comportamento. Mateus 3:10 diz o quê? O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Aqueles que não entenderem o propósito, qual é a natureza da salvação, eles tendem a viver uma farsa, né? E Deus, ele não pode ser enganado. Nós não podemos fazer de conta que somos cristãos. É necessário que haja uma mudança de fato. Pronto, a salvação, ela não é uma mudança externa apenas. Deus, que conhece o coração, vê o homem no seu interior. Não existe curso de teatro para impressionar a Deus, né? Jesus ele foi muito duro com os fariseus. Por quê? Porque eles supervalorizavam a apresentação pública de sua imagem. Então, eles representavam um papel perante a sociedade, perante as multidões, nas praças, nos púlpitos, mas eles não tinham o mesmo cuidado com o seu interior. Eles lançavam sobre os outros, muitas vezes, fardos que eles não carregavam, né? Então, eles eram uma coisa na frente das pessoas, mas não existia mudança interior. E Jesus, ele foi muito claro, né? Ao condenar esse procedimento deles. Veja aí o que diz Mateus 23:27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de podridão. Jesus ele estava com isso dizendo: olha, eu não estou preocupado
com o que você aparenta, mas eu vejo de fato quem você é, eu vejo de fato o que está aí dentro de você e eu não vou ser conivente com o que há de errado em você, entende? E aí a pergunta é, que tipo de aparência Jesus censurou? Foi o fato deles andarem bem vestidos? Deles cuidarem, né, terem cuidado com o corpo? Ou foi a falsa aparência de santidade, né? Então, o que Jesus se incomodava não é se você usa brinco, ou se você usa o cabelo curto, ou se você põe uma calça, porque muita gente, durante muito tempo, achava que ser um cristão tinha a ver com a aparência, né? Mas o que Jesus procura é uma mudança interior, que ela se reflita no exterior, mas principalmente que ela esteja acontecendo lá dentro. Você ter um coração perdoador, você olhar para as pessoas com brandura, você olhar para as pessoas com amor, com compaixão, sabe? E isso não ser, pronto, a coisa da esmola, por exemplo. Há pessoas que dão esmola porque querem mostrar o seu poder aquisitivo, porque querem mostrar que elas podem fazer isso. No entanto, aqueles que realmente se compadecem, eles não se preocupam com quem está vendo o que ele está fazendo, mas simplesmente ele quer fazer o bem. A salvação não é recuperação social. Cursos profissionalizantes para meninos de rua, recuperação de viciados, libertação de prostitutas, tudo é louvável. Qualquer medida que contribua para o bem-estar das populações menos assistidas tem seus méritos. Porém, esse trabalho social não salva o pecador de sua condição de perdido. Vivemos numa sociedade falida espiritualmente, sociedade que se esconde por detrás de fachadas e projetos de caridade. Tais obras não salvam as pessoas assistidas, nem os que fazem o trabalho de assistência social. A salvação não é alcançada pelos atos humanos, não vem das obras para que ninguém se glorie, né? A gente vê isso lá em Efésios no capítulo 2:9. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Então, não é o que eu faço que vai me garantir. Ela não vem porque eu tenho muito dinheiro e eu saio agora distribuindo e dando coisas para as pessoas. A salvação, ela vem pela fé. Ela não vem de mim, nem de vocês. A salvação, ela não é pelo que eu faço, mas pelo que Jesus já fez e eu creio que ele fez. Então, de cara, né, nós podemos dizer o que não é salvação. Então, não é salvação eu ser convencida de que sou salva. Não é salvação eu achar que porque eu não cometo pecados grosseiros, então eu sou salva. A salvação não pode ser externa, né? Ou seja, eu aparentar ser uma pessoa religiosa, e nem tampouco as obras que eu pratico ou a recuperação de caráter de pessoas. Eu posso oferecer uma vida nova para as pessoas e ainda assim elas não terem a salvação, porque a salvação vem quando Jesus entra na vida dessas pessoas, né? Então, mas e o que é a salvação, né? Eu peguei essa imagem aí que eu achei linda demais. Todas as imagens que eu coloquei, elas têm a ver com a salvação. Mas essa imagem, ela fala muito ao meu coração. Por quê? Porque nós vamos ver aí um monte de pessoas na beira do abismo, né? Do abismo que leva para onde? Para o inferno, para a perdição eterna. E Jesus, ele constrói uma ponte com a cruz que nos leva a um caminho até Deus, né? Um caminho eterno, um caminho
que vai nos livrar da morte, que vai nos levar para a vida eterna. Mas muitas pessoas estão caminhando em direção ao abismo como se estivessem cegas, né? E é necessário que essas pessoas elas sejam alertadas, é necessário que a gente mostre para as pessoas que existe sim uma alternativa, que existe um caminho, e esse caminho se chama Jesus. A salvação é a morte da velha natureza com suas paixões. Todos nós já andamos algum dia no curso desse mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Eu não trouxe os textos agora, porque eu quero justamente que você pegue Efésios 2, versículos 2 e 3, diz o quê? Seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós. Todos nós estávamos nessa mesma situação. Todos nós estávamos condenados à destruição. Porém, um dia, Jesus entrou em nossas vidas e arrancou de nós a velha natureza que nos escravizava às paixões terrenas. Quando somos salvos, morremos para este mundo. Só assim poderemos viver a vida para Deus e o seu reino. Então, não é algo natural, é algo sobrenatural. A salvação é tornar-se nova criatura com nova natureza, que é segundo Deus. O novo nascimento é, antes de tudo, um verdadeiro milagre espiritual. A salvação propicia essa nova vida. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas. Onde é que a gente encontra isso? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E o que diz na segunda carta de Pedro, no capítulo 1? Vamos lá? Você tem a oportunidade de abrir a sua Bíblia e de procurar esse versículo, né? Está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. E diz assim: E por esse mesmo grandioso poder, ele nos concedeu todas as suas ricas e maravilhosas promessas, para nos salvar da imoralidade e dos desejos desse mundo, e fazer-nos participantes da natureza divina. Então, a salvação é tornar-se uma nova criatura. Nós já vimos que é a morte da velha natureza e suas paixões, é tornar-se nova criatura, com nova natureza, segundo Deus. E agora, a salvação, ela se revela como mudança radical na maneira de pensar e de agir. Conhecemos um cristão genuíno pelo seu modo de conversar, de agir, de testemunhar de Cristo. A salvação é Cristo vivendo em nós. Muitos pensam que a salvação é apenas algo que Cristo nos dá, como uma passagem para o céu. João disse: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem. Abre lá em 1 João. Vamos lá? 1 João 5, 12. Encontrou? Ótimo. Portanto, todo aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Todo aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É isso mesmo. Nós não temos vida fora de Jesus Cristo. Embora estejamos aqui andando e conversando e aquela coisa toda,
Espiritualmente falando, nós estamos afastados de Deus. A vida eterna, ela foi interrompida pelo pecado. E só quando nós nos voltamos para Jesus, só quando nós nos entregamos a Jesus, é que nós podemos voltar a ter vida. Aí nós temos um outro texto, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, a segunda parte do versículo, né? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a ele? Mas nós possuímos efetivamente a mente de Cristo. Então, quem é que pode ensinar alguma coisa a Deus, né? Nós recebemos a mente de Cristo quando nós nos entregamos a Deus de fato. A mudança em nossas vidas começa em nosso interior. Você com certeza pôde sentir o lavar regenerador do Espírito Santo no dia da sua conversão. Porém, essa mudança interior vai envolvendo todo o nosso ser, tomando todas as áreas da nossa vida, de modo a causar um grande impacto às pessoas que nos cercam. As pessoas percebem a mudança, as pessoas começam a notar que nós estamos diferentes, que existe uma leveza, que existe uma fé, uma força, né? Algo que marca. Bom, a salvação é andar em novidade de vida. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João, capítulo 16, versículo 8. Depois, efetua um novo nascimento e nos leva a viver para Deus, uma vida dinâmica, cheia de gozo e novidades. Uma irmã certa vez perguntou-me como poderia ter certeza de que era salva. Bom, depois de pensar um pouco, eu respondi fazendo uma outra pergunta para ela. A irmã sente desejo de orar e ler a Bíblia? Se sente arrependida quando percebe que pecou? E ela percebeu que o Espírito Santo era quem a levava a buscar a Deus. Foi nesse momento que ela sentiu o Espírito testificando dentro dela. Porque o nosso desejo, ele só se volta para as coisas de Deus quando o Espírito Santo nos leva a isso. Quando o Espírito Santo, ele nos faz sentir que erramos e temos que nos arrepender, que precisamos nos alimentar da palavra, que nós sentimos falta de ir à igreja, que nós sentimos desejo de ouvir aquele louvor ou de cantar aquele louvor. Isso não vem da natureza humana, carnal. Vamos ver o que diz Romanos 8,14. Diz o seguinte: porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aliás, isso mesmo. Romanos 8,14. Eu não posso sentir essas coisas de mim mesmo. É o Espírito Santo que provoca isso no meu íntimo. E aí, à medida que ele vai operando em nós, a certeza da salvação acontece, porque ele é o selo, ele é a marca de que algo aconteceu, que Jesus entrou nas nossas vidas. Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim: e por causa daquilo que Cristo fez, também todos vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvos e creram em Cristo foram marcados pelo Espírito Santo como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido. Coisa linda, maravilhosa, né? O Espírito Santo passa a ser a nossa marca, o nosso selo. Eu quero te convidar nesse momento a fazer uma rápida reflexão sobre isso, né? Como é que
está a sua vida agora? Você tem certeza da salvação? Essas mesmas perguntas que eu fiz para a irmã, elas servem para você também. É importante saber que a salvação não é o fim, mas a salvação é o começo, né? Muitos acham, eu já estou salvo, né? E pronto, é o suficiente. Não. Nós fomos salvos para um propósito além disso, né? Você recebeu Jesus, Espírito Santo passou a habitar entre você. Esse é o primeiro passo. A partir de agora, você precisa ser sal e luz na terra, para que através do seu testemunho muitas pessoas sejam conduzidas a Cristo. Então eu não posso mais viver de qualquer forma. Eu preciso entender que a forma como eu vivo, as decisões que eu tomo, elas fazem diferença na vida de outras pessoas. Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14 diz assim: vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para coisa alguma, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. Você não pode esconder o Deus a quem você serve. Você precisa deixar claro a mudança que aconteceu dentro de você. E isso você faz através do seu testemunho, através das suas atitudes. Não são gestos para receber aplausos, mas uma pessoa que é salva, ela faz o bem, sabe? Ela não faz para ser salva, ela faz porque ela já foi salva. Uma pessoa que é salva, ela não tem vergonha da sua fé, pelo contrário, ela deixa bem claro, por onde quer que ela for, que ela serve a Jesus, que ela ama o Senhor e que ela quer que outras pessoas também o conheçam, pois ela tem clareza do grande presente que ela recebeu. Eu espero que o estudo tenha edificado vocês. É claro que é apenas a introdução, né, do estudo sobre salvação, e eu não segui ainda o estudo que eu mandei para vocês. Eu quis dar uma noção geral para vocês, já que essa aula seria gravada. E na próxima semana, vocês anotem aí as dúvidas, as perguntas, leiam o material. E aí na próxima semana nós vamos nos encontrar e interagir.